Boa noite a todos. Hoje vamos dar sequência no estudo do livro A Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, intitulado Velhos e Moços. Essa psicografia, Humberto de Campos, nas crônicas, nos capítulos, ele sempre conta a história das conversas que Jesus tem com seus discípulos depois das prédicas deles. E hoje, especificamente, vai focar um discípulo que ele é pouco falado no Novo Testamento. Ele é citado uma vez em Lucas e em Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, no capítulo 1. É o discípulo Simão, denominado Simão Zelote, ou Simão Cananeu. Muitos confundem com Simão Pedro, não é. Simão Pedro é um, que é da Galileia, da cidade de Cafarnaum, e esse Simão é de Canaã, Simão Cananeu, e no final ele é chamado Zelote. No Novo Testamento também ele é citado como Simão Zelote. E o que vem a ser Zelote? Dentro do judaísmo existiam várias seitas, os fariseus, os saduceus e os zelotes, e outros. Mas zelotes tinham a característica que era formado mais por os componentes da seita, eles eram revolucionários, eles pensavam em libertar Israel, então eles eram bem revolucionários mesmo. Mas Simão, o Zelote, era um dos discípulos mais velhos. Então, nesse capítulo, inicia-se assim, que os discípulos mais novos, João, Tiago, Tadeu, eles estavam super empolgados e falando na divulgação da Boa Nova, e que eles eram jovens, fortes, queriam logo, assim que Jesus liberasse, eles sairiam para divulgar a Boa Nova, já queriam ir direto para Jerusalém, que era a capital, e dando a entender que os mais velhos estavam meio fracos para esse trabalho de divulgação da Boa Nova. Pedro, André, eram mais velhos também, mas eles, aquele coração mais tranquilo, eles estavam contentes de ouvir Jesus e eles não estavam preocupados com isso. Mas Simão, o Zelote, ele ficou um pouco enraivecido, ficou triste pelos mais jovens estarem achando que ele não ia dar conta do recado da divulgação do Evangelho. Aí, num momento que ele estava próximo de Jesus, no final do dia, Jesus, já percebendo, já leu na tela mental dele o que se passava, e já foi conversar com ele. E ele relatou para Jesus que os mais jovens estavam achando, e ele estava humilhado, achando que ele não daria conta da divulgação da Boa Nova. Jesus disse: Simão, poderia acaso perguntar a idade de nosso Pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós?
que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus estava falando do Espírito. Se fosse contar o tempo, como o tempo nosso aqui, na Terra, qual seria a idade de Deus? Ele que criou todas as coisas. Continuando Jesus. A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é uma ramagem verdejante. A mocidade constitui flores perfumadas. E a velhice é o fruto da experiência. Mas ele disse: as flores caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre bênção do Todo-Poderoso. Então Jesus disse: a ramagem é a esperança, ou seja, a criança é a esperança. A flor é uma promessa, que é o jovem. E o fruto é a realização. Um comentário aqui. O nosso mundo atual, de alguns séculos para cá, ele está muito materialista. E isso que Simão sofreu lá, muitos sofrem hoje ainda. Por quê? Com esse mundo todo material, qual que é o principal foco? Ninguém pensa numa vida espiritual. Ninguém não, quer dizer, a maioria pensa na vida física, na vida aqui na Terra. Então, qual que é o padrão que o materialismo escolheu? Padrão jovem. Eles acham que a vida é do jovem. Então, as pessoas estão com muita dificuldade para envelhecer. Muitas mesmo. Se ela não se preparar, se ela não se preparou espiritualmente, o que é a grande maioria, tem essa dificuldade no envelhecimento. Primeiro, grande parte das pessoas não valorizam a pessoa mais velha. E lógico, tem as exceções, mas a pessoa velha, o idoso, ela tem muita coisa a passar. É uma vida toda de experiência, um aprendizado muito grande. Se você se sentar perto de um idoso, tem muito a aprender. Mas como eu estava dizendo, com esse materialismo todo mundo é focado em ser jovem. E isso hoje virou uma loucura. As pessoas não querem envelhecer, não querem. E fazem de tudo, acabam chegando ao ridículo para tentar permanecer-se jovem. E o corpo físico vai envelhecer e vai morrer. Então é exatamente disso que Jesus estava dizendo para Simão. Jesus disse: esta imagem pode ser também a vida do Espírito na sua radiosa eternidade. As ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza, a vida espiritual, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Ou seja, Jesus está falando da imortalidade da alma. Nós somos espíritos imortais. E também o espírito pode passar por essa fase da ramagem, das flores
e do fruto. Na ramagem, o espírito, quando ele é criado, simples e ignorante, ele está na infância. A flor é quando o espírito já evoluiu um pouco, já caminhou bem. E o fruto é quando o espírito atingiu a evolução, a meta que para nós aqui é atingir o espírito puro. Aí sim, nós estaremos frutificando. Jesus continuando para Simão: os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que estão agora envelhecendo? Lembra-te da tua parte de esforço e não preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não ouvides que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossa alma deve ser intransferível. O que Jesus estava querendo dizer para Simão aqui? Todos nós temos uma tarefa. O trabalho todo é de Deus. Mas nesse trabalho de Deus, cada um tem a sua contribuição. Não é porque é jovem, não é porque é velho, que não pode contribuir. O trabalho maior é feito por Deus, mas Ele dá a cada um uma missão. E nenhuma é mais importante que a outra. Toda tem o seu valor. Continuando Jesus: a flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Fazendo a analogia com o jovem de hoje, ele pode se transformar num idoso sábio, mas dependendo da maneira como ele vive hoje, ele está vivendo uma ilusão. Completa Jesus: perdoa-lhes. Os entusiasmos sem rumo, como deve se esquecer os impulsos de um menino na inconsciência de seus primeiros anos de vida. Esclarece-os, Simão, e não penses que o outro homem pudesse efetuar no conjunto de uma obra divina o esforço que te compete, que foi o que nós acabamos de falar. Cada um tem a sua parcela de contribuição na obra divina. Ninguém é mais importante que ninguém. Simão foi ficando mais consolado. E aí, ele saiu dessa conversa com Jesus e saiu a caminhar. Então, ele estava caminhando e viu Tiago, Tadeu, conversando com jovens na beirada do mar, na praia, e convencendo esses jovens que estavam com eles da importância da divulgação do Evangelho, que eles eram jovens, que eles podiam ajudá-lo também. E Simão aproximou-se deles e ficou ouvindo a conversa, mas como Jesus já havia enchido o seu coração, já havia esclarecido, né? Ele estava tranquilo e ficou ouvindo. Quando os jovens saíram, ele esperou os jovens sair. E quando estava só Tiago e Tadeu, ele chegou para eles e falou: Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade?
Se Deus contasse o tempo como nós, não seria o mais velho de todos na criação? E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiu realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo a experiência de seus pais. Então, tudo que Jesus falou para Simão, ele foi e falou para Tiago. Mas falou assim, com o coração cheio de alegria, porque Jesus o havia esclarecido. E ele falou com amor com Tiago. E Tiago escutou e compreendeu bem. E falou, tens razão, Simão. Simão o abraçou e os dois ficaram bem. Aí naquela mesma tarde, Jesus começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus. Aí Simão notou que havia na praia 2 crianças sem as mães. As mães começaram a prestar atenção no que Jesus estava ensinando e esqueceram das crianças. E Simão Zelote viu aquilo e ficou preocupado. E aí ele foi e cuidou daquelas crianças. E tomou conta das crianças e não deixou que as crianças entrassem no mar e ali acontecesse alguma coisa, porque as mães estavam despercebidas. E ele ficou feliz por ter feito isso. Aí, todo mundo foi embora e Simão teve um sonho. Ele sonhou que ele estava com Jesus e contou para Jesus das crianças que ele havia impedido que ocorresse um acidente com elas. E nesse sonho, Jesus o abraça e Jesus está no alto de uma montanha. E as crianças estão olhando para Jesus, os jovens estão olhando para Jesus, os velhos estão olhando para Jesus, e Jesus está em cima dessa montanha, mostrando para Simão. A conclusão que se chega é que todos convergem no seu olhar para Jesus. Aí, no dia seguinte, Simão contou para Jesus a respeito desse sonho. E foi e disse: Mestre, agora eu vos compreendo. E Jesus contemplou com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, o que nos leva a refletir? Esse aprendizado que Jesus trouxe para nós. Que nós devemos confiar. Confiar em Jesus. Confiar em Deus. Nós somos espíritos em evolução. Aqui ele ainda conta ele fala para Simão, ele ainda fala no texto, comparando a criança com a ramagem, o jovem com o fruto
com a flor e o velho com o fruto, ele ainda diz para Simão: tem casos em que a ramagem morre, a flor morre, o fruto morre. Então o que ele estava querendo dizer? A morte pode ser para o jovem, pode ser para a criança, pode ser para o velho. Todos morrem. O espírito, não. E ele ainda disse: tem casos em que a criança, ela tem mais sabedoria que um velho. Como que se explica? A doutrina espírita nos explica perfeitamente isso. Como que hoje nasce uma criança que tem mais conhecimento que um velho? Acontece que o conhecimento é do espírito. À medida que se tem uma existência, que se reencarna, a cada encarnação vai se adquirindo conhecimentos, vai se desenvolvendo o lado intelectual. Então é natural que uma criança que nasça hoje pode trazer mais conhecimento que um velho que está encarnado hoje. Por quê? O espírito não tem idade, só o corpo físico. O velho hoje, ele morre, amanhã ele renasce, e pode ser que ele já venha com mais conhecimento do que o jovem que nasceu hoje, do que a criança que nasceu hoje. Então nós temos sempre que ter esse olhar para o espírito e não para o corpo. Claro que nós devemos cuidar do nosso corpo físico, sim. Ele é um instrumento de aprendizado do espírito. Devemos cuidar da alimentação, devemos cuidar, fazer uma atividade física, mas não devemos nos preocupar com o envelhecimento do corpo. O importante é o aprimoramento do espírito. Essa é a lição de hoje. E a lição também para nós valorizarmos os nossos idosos. Muito carinho, muita atenção, muito cuidado com os nossos idosos. Tem muito idoso abandonado, às vezes num lar de grande fartura material. E aquela fartura material, aqueles recursos materiais, foram adquiridos com o trabalho daquele idoso que está lá e muitas vezes confinado em um quartinho por conta de cuidadores, e os jovens que estão ali sem dar atenção para aquela joia preciosa que está ali, que tudo aquilo ali construiu e que tem muita sabedoria guardada. Jovem de hoje, amanhã você será um velho no corpo físico. E o seu corpo irá morrer. E o que você vai levar daqui não vai ser a sua beleza física, não vai ser os seus bens materiais, mas vai ser o bem que você tiver feito. Então, jovens, cuidemos das nossas joias, que são os nossos velhos. Que Jesus abençoe a todos
Que assim seja.